Paraná entrega mais de 9 mil notebooks para escolas estaduais. Unidades também receberão fones de ouvido para aulas de inglês. Índice municipal das escolas do Rio Grande do Sul tem aumento da média estadual. Comitiva gaúcha segue em missão no Japão. Durante o segundo dia, a agenda foi voltada a negócios. Estado gaúcho recebe mais de 200 máquinas agrícolas. Equipamentos serão entregues para 129 municípios. Polícia Federal prende militares por planejar golpe. Suposto plano era matar presidente da República, vice-presidente e ministro do STF. COP29 busca solução para ajuda climática, já que declaração final do G20 não apresentou avanços. E você vai ver ainda. Nova sede da APAE de Florianópolis é inaugurada. Complexo teve investimento de quase 6 milhões de reais e deve garantir atendimento de mais de 800 educandos. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, véspera de feriado nacional. Hoje, 19 de novembro de 2024. Nós estamos ao vivo no horário de Brasília, 8h02. As escolas paranaenses devem receber em breve mais de 9 mil notebooks para o uso em aulas profissionalizantes. Os pouco mais de 9.400 computadores serão distribuídos para escolas com ensino integral e profissionalizante, sendo utilizados por alunos que cursam programação de jogos digitais, desenvolvimento de sistemas e também nas aulas de robótica. Hoje nós estamos fazendo essa entrega do investimento que passa de 50 milhões de reais para justamente colocar equipamentos cada vez mais modernos, né, e que a gente possa ampliar esse número de estudantes que estão aprendendo aulas de programação, aulas que têm como base a área de tecnologia. Também serão entregues quase 120 mil fones de ouvido com microfone integrado para todos os colégios da rede estadual. Esses equipamentos serão destinados para as aulas de inglês. Ele está no laboratório, ele precisa falar, reproduzir as palavras em inglês e também ouvir as frases em inglês. Esses fones eram um pedido dos professores da rede estadual do Paraná, dos próprios estudantes, agora é uma ferramenta que chega para auxiliar no processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Ao todo, o Estado investiu cerca de 54 milhões de reais nesses equipamentos, que serão de uso coletivo. As entregas nas unidades de ensino devem ocorrer nas próximas semanas. A governadora de Santa Catarina em exercício, Marilisa Boem, inaugurou hoje as novas instalações da APAE de Florianópolis. O complexo de atendimento especializado Guilherme Kirten, que fica ao lado do prédio principal da instituição no bairro Itacurubi, recebeu quase 6 milhões em recursos repassados pelo governo do estado. A verba repassada por meio da Fundação Catarinense de Educação Especial foi usada para a construção da edificação e para a aquisição do mobiliário adaptado. A gente tem mais de 700 educandos sendo atendidos na APAE, né? Então realmente o espaço que tinha, ele já estava se tornando impróprio, né? Os alunos, muitos alunos para um espaço muito pequeno. Então hoje a gente traz um espaço adequado, amplo, né, com toda a acessibilidade e também ajuda na compra dos mobiliários necessários para que esse processo acontecesse. A nova estrutura, com 2,4 mil metros quadrados e 45 salas de atendimento, vai contribuir para o atendimento de 850 educandos que hoje já são assistidos pela instituição e também para futuros assistidos que aguardam em uma fila de espera que chega a 600 pessoas. Acreditamos que ele vai atender essa demanda crescente, embora nós reconhecemos que haverá necessidade de termos outros projetos para nós podermos dar o atendimento a todos os munícipes de Florianópolis que precisam do nosso atendimento especializado. O novo espaço conta com salas especiais como de estimulação precoce, mobiliário especial para atendimento a autistas, espaço para acolhimento de pais, salas de apoio de atendimento técnico, refeitório, recepção, secretaria e salas administrativas. É uma grande satisfação e alegria estarmos aqui hoje, inaugurando essa ampliação da APAE, que vai ajudar em mais de 800 assistidos. Então, para nós é uma alegria, porque o governo Jorginho Mello é um governo que cuida das pessoas. Então, para nós é uma honra poder colaborar aqui com o presidente, com a presidente da Fundação,
que estão trabalhando arduamente. Nós investimos, o governo do estado investiu 5 milhões e 700, sendo 5 milhões para ampliação do prédio e 700 mil no mobiliário. A unidade leva o nome de Guilherme Kirten, irmão do tenista Guga. A mãe de Guilherme destacou que a escola oportuniza os direitos para as pessoas com deficiência intelectual de receberem o aprendizado, o lazer e a convivência social. Eu sou uma batalhadora da inclusão, né? Da inclusão de todas as pessoas. Eu vejo que o mundo é isso, a gente tem que dar oportunidade a todas essas pessoas. Todos têm o mesmo direito e os mesmos deveres. E essa escola aqui é a que oportuniza o direito para as pessoas com deficiência intelectual, né, de terem um aprendizado, um lazer, uma convivência. A gente sabe que não é, às vezes, o que a gente espera dos resultados de cada educando, mas é essa oportunidade que eles têm e é isso que eles conseguem fazer. Esse módulo da escola leva o nome do meu filho. Eu, no momento, fiquei meio constrangida, porque eu acho que tanta gente merece esse nome. E, ao mesmo tempo, fico muito grata, porque Guilherme frequentou aqui 26 anos, né? Morávamos em frente, ao outro lado da rua. E por alguns 2 anos eu tive que ir na fundação, porque aqui não tinha a estimulação precoce para recém-nascidos. E aí, quando implantaram, eu fui uma das primeiras que vim. Ele foi muito feliz aqui, né? Teve muitos aprendizados aqui e a gente aprendeu a conviver com essas diferenças e aprendeu a gostar e aprendeu a lutar por essa causa, e é uma causa que eu luto muito, porque a educação especial é uma educação que é muito mais cara do que uma educação normal, né? Onde você coloca 30, 40 educandos numa sala de aula com o professor ou até 2 com o professor auxiliar, aqui você tem uma média de 5, 6 alunos por um professor. Então a gente sabe o quanto é necessário a ajuda dos governos federal, estadual e municipal e da iniciativa privada e de campanhas, tudo isso, para que isso possa acontecer e dar um bom atendimento. Foram apresentados hoje resultados da avaliação de desempenho dos estudantes do Rio Grande do Sul. O Índice Municipal da Educação do Rio Grande do Sul apresentou avanço na média de todos os municípios do estado em 2023. O marcador atingiu 66,44 no ano passado, enquanto em 2022 foi de 59,79. Os resultados foram apresentados pelo governador em exercício, Gabriel Souza, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira no Palácio Piratini. O índice tem como base a avaliação das habilidades em português e matemática dos alunos do 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental e leva em consideração também a taxa de aprovação dos estudantes. O índice influencia ainda o rateio da parcela do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços distribuído aos municípios. O espírito da lei é exatamente olhar como uma oportunidade para o município, entendendo que se eventualmente, quer dizer, incentivando o município a reforçar suas políticas na educação. Educação tem a ver com financiamento, mas não é só financiamento. Você tem uma série de outras estratégias. Tem municípios ali mal avaliados que investem significativamente em educação, inclusive no que tange remuneração de servidores, transferências para escolas e assim por diante. E nem mesmo assim conseguem, muitas vezes, ter notas significativas e acima da média nesse índice. O que significa que o financiamento é importante, naturalmente, mas não é só isso. Nós precisamos ter estratégias pedagógicas, precisamos avaliar o processo de aprendizagem de cada aluno, entender a customização de cada aluno, porque cada aluno é um indivíduo à parte que precisa ser compreendido dentro do seu contexto familiar, do seu contexto social. Quer dizer, há uma complexidade aí que deve ser avaliada, e o que a gente nota é que, em que pese haja assim, uma perda de receita para aqueles municípios que têm um índice menor do que a média, há também, por outro lado, uma oportunidade para incentivar esses municípios a fim de poder melhorar a sua performance na educação e, com isso, buscar mais receitas quando eventualmente vierem a progredir. E, é claro, naturalmente o Estado vai estar à disposição para conversar com esses prefeitos, com esses secretários municipais de educação, através da nossa Secretaria de Estado da Educação, a fim de colaborar também com esses esforços. O governador Eduardo Leite já determinou que a educação é a prioridade do nosso governo, e nós estamos investindo, empreendendo esforços, não só financeiros, mas também no que tange a atualização de práticas pedagógicas, qualificação dos professores, valorização da carreira do magistério e assim por diante. É um
um desafio, realmente é um desafio, mas naturalmente nós não podemos apenas assistir a educação tendo em alguns lugares índices aquém do esperado e do devido, sem apresentar soluções e ferramentas de incentivo para que esses gestores priorizem cada vez mais esse tema que, de fato, é a nossa grande prioridade. Durante o segundo dia de missão da comitiva gaúcha no Japão, a agenda foi voltada a negócios. Com o objetivo de destacar as potencialidades do Rio Grande do Sul e o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável, as lideranças gaúchas visitaram a sede de uma das principais montadoras de automóveis do mundo durante o segundo dia da missão oficial no Japão. A empresa já opera um centro de distribuição em Guaíba desde 2005 e mostra interesse em ampliar as atividades no estado. E nós apresentamos para eles a possibilidade, né, de novos incentivos ajustáveis, que o Estado está disponível para conversar sobre novos incentivos para viabilizar novos investimentos que a Toyota observe para o país. E também, como a Toyota lidera discussões para implantar por uso do hidrogênio como matriz energética para os veículos no futuro, posicionar também o que nós estamos discutindo no estado do Rio Grande do Sul a respeito do tema. Na sequência da agenda, a comitiva também se encontrou com executivos de uma empresa especializada em energias renováveis, apresentando propostas de investimentos no estado. Nós acreditamos que decisão de novos investimentos não partem da noite para o dia, senão por uma relação de confiança que se estabeleça, e essa relação de confiança é que nós estamos buscando fortalecer na nossa vinda aqui ao Japão, ou seja, mostrar com clareza o desejo, a disposição, o interesse. Ainda no Rio Grande do Sul, o governo gaúcho recebeu 212 máquinas agrícolas. Os equipamentos serão entregues para 129 municípios. O maquinário foi adquirido com recursos de emendas da bancada federal gaúcha, com contrapartida do governo do estado. O ato ocorreu no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, e teve a presença do governador em exercício, Gabriel Souza, e do titular da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Clair Kuhn. As máquinas, em grande maioria, são das emendas parlamentares de 2023, com alguns itens que ainda faltavam ser entregues de 2020, 21 e 22. O investimento total do convênio de 2023 é de pouco mais de 71 milhões, com contrapartida do governo do estado de 11 milhões de reais, o maior já feito pela Secretaria para esse tipo de aquisição. Os municípios gaúchos têm uma característica de ter meios rurais, zonas rurais muito fortes, onde muitas pessoas moram. Crianças estudam, pessoas precisam acessar serviços de saúde, outros serviços públicos essenciais, também o comércio do centro das cidades e, claro, a produção que vem do setor primário, que é fundamental para a economia gaúcha. Portanto, as estradas vicinais são extremamente importantes e depois de tudo que vivemos, ainda mais depois de tudo que vivemos, nada mais justo e necessário do que fazer investimentos nessa área. E mais um investimento do governo do estado, que já havia passado recursos para as máquinas dos municípios em calamidade, está passando para os municípios em emergência, mais 12 milhões de reais como contrapartida do recurso, que totalizará 71 milhões de reais, parceria com a bancada federal, das emendas parlamentares dos deputados e deputadas federais. Portanto, 212 máquinas para 129 municípios gaúchos, uma ação de cooperação entre o Estado e a bancada federal que vai ajudar muito os municípios gaúchos, em especial as comunidades que lá moram. E agora nós vamos para o intervalo e você vai ver a seguir. Polícia Federal prende militares por planejar golpe. Suposto plano era para matar presidente da República, vice e ministro do STF. E ainda revelada a melhor merendeira do Paraná em prêmio que valoriza os profissionais responsáveis pela alimentação nas escolas. Nós voltamos já, não sai daí. Todo estoque do Comprão tá muito barato. Aqui tem preço, aqui tem Comprão. Banana branca, R$ 2,79 o quilo no Clube K. Batata lavada, só R$ 3,99 o quilo. Maminha ATC inteiro a vácuo, R$ 36,90 o quilo. Arroz branco Kika, 5 quilos, por R$ 21,99. Feijão preto Santo Dia, 1 quilo, apenas R$ 5,89. Lava-roupas Omo, 1,6 kg, apenas R$ 19,99. Nessa semana, inaugura em Joinville a loja de número 77. Melhor preço é no Comprão. Em Santa Catarina tem hospital que dá para confiar.
Para modernizar os hospitais e salvar vidas, o governo trabalha e investe mais do que a lei determina. Somos o estado que mais incorporou leitos de UTI ao SUS no país. Antes, a cada 10 pessoas com câncer, 4 eram operadas em até 60 dias. Agora operamos o dobro. Assim é Santa Catarina, um lugar que faz mais pelas pessoas, porque faz mais pela saúde. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta com o Piques News, agora 8h16. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável por planejar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula após a eleição de 2022. De acordo com matéria da Agência Brasil, o plano incluía o assassinato de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Uma fonte ouvida pela agência France Press disse que os suspeitos foram detidos no Rio de Janeiro, onde participavam da missão de segurança para a reunião dos líderes do G20. Segundo o comunicado da Polícia Federal, o suposto plano, que os suspeitos chamaram de punhal verde e amarelo, seria executado em 15 de dezembro de 2022. O texto diz ainda que eles planejaram o assassinato de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Os militares envolvidos tinham treinamento em forças especiais e planejavam utilizar técnicas operacionais militares avançadas, além de instituir um gabinete de crise que eles próprios integrariam. Os suspeitos poderão enfrentar acusações de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Em outubro de 2022, Lula venceu as eleições sobre o então presidente Jair Bolsonaro. A polícia também realiza outras investigações sobre supostos planos para impedir a posse de Lula. Um deles envolve diretamente Bolsonaro, enquanto o outro investiga os atos de 8 de janeiro de 2023, quando milhares de apoiadores do ex-presidente atacaram as sedes dos 3 poderes em Brasília e causaram graves danos. E o Exército negou que os 4 militares detidos nesta terça-feira por um suposto complô para matar o então presidente eleito Lula em 2022 fizessem parte da operação de segurança do presidente do G20 no Rio de Janeiro. Em nota enviada à agência France Press, o Exército indicou que os 4 militares detidos, entre eles um general da reserva, não se encontravam participando na reunião dos líderes das principais economias do mundo, ao contrário do que foi indicado anteriormente pela polícia. E ativistas de um grupo britânico garantiram que a crise climática não pode esperar por Donald Trump. Com projeções em prédios do Rio de Janeiro, a ONG pediu por ações imediatas dos integrantes do G20 durante a cúpula que ocorre na cidade. O presidente eleito americano Donald Trump tem sido uma sombra sobre a questão das mudanças climáticas. Negacionista, que no primeiro mandato tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, o republicano foi alvo de protestos nos prédios do Rio de Janeiro. A cidade organiza a reunião de cúpula do G20, que, entre outros temas, discute ações ambientais. Os líderes mundiais, seja aqui no Rio ou na COP29 em Baku, têm uma janela curta para agir para tributar os super ricos e enfrentar a crise climática. Pedimos que hajam antes que pessoas como Donald Trump assumam o poder. Sabemos que a crise climática não vai esperar por Trump. Sabemos que a crise climática não vai parar. É hora desses líderes agirem para enfrentar a crise climática. As projeções foram organizadas pelo grupo britânico Glasgow Action Team e na segunda-feira decoraram prédios em vários pontos do Rio. O relógio avança, mas também sabemos que a revolução da energia limpa não vai esperar por Trump. Os Estados Unidos vão ficar para trás se não assumirem a liderança mundial no clima. É hora de os líderes aqui no G20 taxarem os super ricos e gastarem esse dinheiro na crise climática e em todas as diferentes crises que a humanidade enfrenta agora. Os líderes do G20 não conseguiram avanços significativos para desbloquear as negociações na COP29, a cúpula da ONU sobre o clima que ocorre no Azerbaijão. As negociações em Baku estão estagnadas em torno da questão do financiamento para o combate à mudança climática.
E o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu nesta terça-feira que a COP29 em Baku, no Azerbaijão, chegue a acordos para financiar o combate à crise climática e não deixe a tarefa para a reunião de 2025 no Brasil. Lula abriu o segundo dia da cúpula do G20 no Rio de Janeiro com foco no meio ambiente. O presidente brasileiro insistiu que a COP29 em Baku obtém acordos para financiar o combate à crise climática. Não podemos adiar para Belém a tarefa de Baku. A COP30 será a nossa última chance de evitar uma ruptura irreversível no sistema climático. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, também chamada de COP30, vai ocorrer em novembro do ano que vem, na cidade de Belém, no Pará. Lula também propôs às nações desenvolvidas do G20 que antecipem as metas de neutralidade nas emissões de gases de efeito estufa de 2050 para pelo menos 2045. Embora Lula não tenha mencionado o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, um cético em relação às mudanças climáticas, há uma preocupação com o retorno do republicano ao poder na Casa Branca. Na luta pela sobrevivência, não há espaço para o negacionismo e a desinformação. As declarações de Lula ocorrem um dia depois de as 20 principais economias do mundo, que representam 85% do PIB global e 80% das emissões, terem assinado a declaração final da cúpula do G20 no Rio. O texto fez poucos progressos em questões climáticas e não representou um estímulo para as negociações do Azerbaijão, que a princípio vão terminar na sexta-feira. A cúpula em Baku está paralisada no financiamento da luta contra a crise ambiental e na transição da energia fóssil para a energia limpa. Após uma reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro, que obteve apenas alguns consensos básicos sobre as mudanças climáticas, as atenções retornaram hoje para a COP29 de Baku, onde o tempo é cada vez mais curto para alcançar um acordo sobre o financiamento para o combate ao aquecimento global. A declaração final tímida do G20 não representou um choque para as negociações na Conferência do Clima em Baku, no Azerbaijão, e evitou mencionar o compromisso da comunidade internacional de abandonar progressivamente as energias fósseis, o que havia sido acordado na COP28. Os líderes reunidos no Rio de Janeiro devolveram a bola para as delegações em Baku, onde os negociadores têm até sexta-feira para determinar como financiar $1 trilhão, ou quase 5 trilhões e 800 bilhões de reais por ano em ajuda climática para países em desenvolvimento. O dinheiro deve possibilitar a construção de centrais de energia solar, investimentos em irrigação e obras para proteger as cidades contra inundações. O coordenador das negociações afirmou que o G20 enviou sinais positivos e que os líderes se comprometeram novamente com o processo da COP29, reiterando apoio na questão das mudanças climáticas. Os líderes do G20 pedem o aumento do financiamento e dos investimentos públicos e privados a favor do clima nos países em desenvolvimento e também destacam a necessidade de promover o financiamento privado e multilateral a esses países. Também apresenta a ideia de um imposto para os bilionários, uma das grandes apostas do Brasil ao presidir o G20. Segundo os economistas consultados pela ONU, os países em desenvolvimento precisam de $1 trilhão por ano para enfrentar as consequências das mudanças climáticas. E como falamos ontem aqui no Piques News, finalmente foi revelado o prêmio de melhor merendeira do Paraná. Após 524 receitas inscritas, 100 foram escolhidas para integrar um livro exclusivo assinado pela chefe Manu Bufara, reconhecida como uma das melhores chefes do mundo em 2024. Sendo o charuto recheado com arroz cozido em caldo de feijão, criado pela merendeira Clarice, eleito o melhor prato no concurso da melhor merenda do Paraná. Isso não tem preço, não tem o que pague em ser avaliada para melhor chefe do mundo, para melhor chefe de cozinha do mundo, gente. Eu estou muito feliz mesmo, sabe? Todas as receitas foram preparadas com ingredientes disponíveis na lista de produtos distribuídos para todas as escolas do estado, cabendo a cada merendeira utilizar a criatividade.
Além da imaginação, Clarice contou com o apoio dos estudantes para a escolha do prato. Como agora tem o cardápio padronizado, a gente segue o cardápio padronizado, sabe? E o charuto surgiu uma ideia ali de ser uma colônia ucraniana, de nossos alunos serem ucranianos, e de ter o feijão com arroz junto. E rechear a couve, que é a coisa mais simples. E isso, assim, sabe, foi maravilhoso. Assim, eu fiz uma enquete com eles para ver o que a gente fazia. A comida ucraniana era certo. Eles optaram no perorê e no charuto de couve. E o charuto de couve venceu. Todos os pratos foram avaliados pela chefe Manu, que considerou não só o sabor, mas também os valores nutricionais de cada receita. Vou te falar que eu fiquei muito surpresa. Além de ficar surpresa, eu fiquei bem emocionada de ver o quanto as crianças estão se alimentando bem e propriamente bem, né? Bom, eu tentei escolher um pouco pensando na cultura, um pouco pensando na nutrição, obviamente, na criatividade, né? Usando produtos diferentes que não cabe aquilo. Então, o quanto tem que ser criativo para fazer a merenda, né? Porque às vezes você acaba recebendo ou muito em grande quantidade ou em pouca quantidade, né? Então você tem que se virar com aquilo que você tem. E isso a gente deixa nas mãos das nossas merendeiras, que fizeram um trabalho maravilhoso. Essa foi a primeira edição do concurso no Paraná, que tem como objetivo valorizar o trabalho das merendeiras no estado. E disso fazer um reconhecimento por todo o trabalho. Dos depoimentos que eu ouvi das nossas merendeiras, elas sempre falam que elas fazem aquilo como se estivesse fazendo com seus filhos. Então, é um trabalho de muito amor. Então, o mínimo que a gente pode fazer é reconhecer todo esse talento e esse trabalho fantástico que elas fazem por nós. Muito bem, assim a gente encerra esta edição do Pix News. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais, no @PixTVHD. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix. Lembrando que daqui a pouco, às 10 da noite, no horário de Brasília, tem o retorno do Estúdio 1 com Bel Cristine. O episódio inédito aborda os famosos projetos de verão. Será que funcionam? O professor Oz explica e a gente, é claro, vai acompanhar, sem dúvida nenhuma. Até amanhã, aqui no Pix News. Pix TV é conteúdo todo dia.